A gente segue acompanhando de olho nos impactos globais na economia em decorrência da guerra no Oriente Médio. Aqui no Brasil, o governo pretende tomar medidas para reduzir os possíveis impactos da guerra na economia brasileira. Uma delas seria elevar o percentual de mistura de etanol na gasolina. O Ivan Brandão já está ao vivo com a gente para explicar essas medidas. E, Ivan, isso já é uma ação do governo brasileiro pensando no risco da disparada no preço do petróleo que pode impactar esses combustíveis, né? Muito boa tarde a você. Boa tarde, Lari, Coutinho, todo mundo ligado aqui no Alta Frequência. Sim, oficialmente o governo vende essa ideia, né, de aumentar a mistura do etanol na gasolina para 30%, né, a chamada E30, como uma medida para reduzir o impacto da guerra no Oriente Médio, enfim, que pode subir o preço dos combustíveis e subir também o valor, né, o nível de álcool no diesel para 15%, mas já é algo que é pensado há muito tempo dentro do governo, né? O Ministério de Minas e Energia já tem colocado isso há algum tempo, por causa da alta do preço da gasolina, e isso deve ser confirmado amanhã. Na verdade, assim, isso já está pacificado, viu, Larissa, Coutinho, mas é preciso que haja a decisão mesmo, que vai ser tomada pelo Conselho Nacional de Política Energética, que é formado pelos ministros do governo. Então, assim, não tem muito como fugir disso, até porque existe uma lei, né, que foi aprovada em 2024 e essa lei permite que a mistura chegue até 35%. Mas, por enquanto, o que o governo estuda, aliás, estudos foram feitos sobre isso, é que a mistura do etanol na gasolina vá para 30%. Essas medidas aí são vendidas, claro, como uma resposta, né, para a alta do combustível, mas também há ali todo um discurso de que fazendo isso você amplia o uso de combustível renovável, que isso é bom, diminui a emissão de poluentes, enfim, e obviamente que isso mexe com toda uma cadeia, né, de produção de veículos, de motocicletas. Então é algo que afeta muita gente, principalmente o nosso ouvinte aí, né, que está todo dia no posto de gasolina, Larissa, completando o tanque, né, mas é isso, assim, a gente tem essa situação da guerra na pauta e do aumento do combustível, e amanhã às 9h30 da manhã o Conselho Nacional de Política Energética deve sim, de fato, confirmar essa mudança, né, a subida da mistura do etanol na gasolina de 25% para 30% e no diesel de 14% para 15%, como uma medida para não é nem para diminuir o preço, né, mas é para fazer com que não aumente tanto devido a essa crise lá no Oriente Médio. Ivan, agora, existe algum tipo de estudo para analisar se a qualidade da gasolina vai mudar, mudando esse percentual do etanol? É interessante essa questão do estudo, Coutinho, porque esses estudos foram feitos no começo do ano pelo Instituto Mauá de Tecnologia e foram acompanhados por uma série de associações, como a Anfávia, né, que é a Associação dos Montadores, o sindicato que representa os fabricantes de peças para automóveis, enfim. E o que eles fizeram? Eles pegaram ali 16 modelos de veículos, isso a gente está falando só de automóvel, tá? E fizeram todos os testes, e isso foi acompanhado pelo Ministério de Minas e Energia, foi acompanhado por essas associações, e a conclusão é de que não há nenhum mal, isso não provoca nenhum mal para os veículos, né? Eu até conversei recentemente, né, agora há pouco, com o Gilberto Martins, que é diretor de assuntos regulatórios da Anfávia, né, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, e eles acompanharam esses testes, e aí uma das questões que eu fiz foi essa, né, 16 modelos, né, mas tem muito mais modelo de carro, né, sei lá, será que isso é uma amostragem boa? E aí ele explicou que não, que os modelos não é o carro que é pego ali para ser analisado, são tipos de motores diferentes, motores híbridos, motores a combustão, motores potentes, menos potentes e tal, e que no final das contas o resultado em 16 modelos de veículos, 13 modelos de motocicletas, é de que não há nenhum problema, né? Então eles fazem ali testes de partida a frio, de estabilidade em marcha lenta, aceleração, retomada, calculam a emissão de poluentes, enfim. Então, hoje é 27%, não falei 25%, é 27% a mistura do etanol na gasolina, e para o E30, a conclusão do Instituto Mauá é de que não há mudanças muito expressivas. Então, na visão de quem conduziu os estudos, é a mesma coisa, mas pode gerar uma economia maior. Mas é interessante isso, né? Uma questão que a gente levantou também
com os fabricantes, se isso muda, né, a cadeia de produção de alguma forma, né, se as montadoras vão ter que se adaptar aí em relação a peças, a montagem. A gente falou que por enquanto não. Entre o E27, a mistura de 27%, para o E30, que é a mistura de 30%, não tem realmente muita mudança, mas eu repito, a lei permite que a mistura chegue a 35%. E para 35% não há estudos ainda. Então isso ainda vai precisar, segundo a Anfavea aqui, ser alinhado, bem alinhado com o Ministério das Minas e Energia, com outras pastas também, e que outros estudos vão precisar ser conduzidos aí para que essa mistura aumente. Tem muita gente que reclama, né, Coutinho? Imagino que os ouvintes aí sempre comentam, né? Quanto mais etanol, sei lá, pior fica o combustível, o carro não anda tanto e tal, mas na visão de quem conduziu os estudos aí, não muda muita coisa dos atuais 27% para os novos 30%. Repito, essa decisão deve ser tomada amanhã de manhã pelo Conselho Nacional de Política Energética. Tem a dúvida aqui do Luiz Marcos, Ivan, que deve ser a dúvida também de alguns outros ouvintes. E no caso dos carros que são movidos a gasolina? É justamente esse caso, né? Carros que são movidos a gasolina. O meu tá nesse. Exatamente. Então, o meu tá nesse aí também, né? Que não é o flex, né? Não é o que aceita os dois combustíveis. Mas a conclusão do estudo é que não muda. Mas assim, eu sou só um jornalista, né, Coutinho? A gente tem que confiar no instituto que conduziu, enfim, no ministério que conduziu o estudo também. Mas, de fato, né, eu como motorista, falando como motorista, não sei se confio muito, mas vai fazer o quê também, né? Vai abastecer em outro país, né? A gente tem que ir com a gasolina que tem. Mas, respondendo aí ao nosso ouvinte, eles vão lá, eles testam o sistema eletrônico de injeção, eles fazem o teste em motores carburados, são 16 modelos de motores diferentes, e todos, na publicação do estudo, se adaptaram sem dificuldades ao novo combustível. Isso a gente está falando de motores que são movidos apenas a gasolina, os híbridos, os que são flex, né, que usam os dois tipos de combustível. Eu sei que a gente fica com a pulguinha atrás da orelha, mas, repito, né, vai fazer o quê? Tem que abastecer, e a gasolina que tem é essa aí. Exatamente, teve o ouvinte, o Portuga Tavares, mandou aqui exatamente o que você falou. Ele disse, os carburadores mais antigos, essa quantidade de etanol atual já é nociva e será mais ainda. Exatamente o que o Ivan trouxe aqui. Mas, Ivan, valeu, viu? Obrigada aí pelas informações. A gente volta a conversar então amanhã, às 2h da tarde. Beijo pra você. Amanhã estamos aí. É triste, mas a gente precisa falar, né? É o que Amanhã de manhã a gente traz aí qual vai ser a decisão do Conselho Nacional de Política Energética. Valeu.